Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos, meus futuros e futuras colegas economistas. Hoje nós vamos falar a respeito de migração, mudando um pouquinho a nossa temática de pobreza. E a migração, ela sempre fez parte da nossa existência humana, né? Como diz Harari no livro Sapiens, os sapiens da África Oriental se espalharam na Península Arábica, tomaram o território da Eurásia, andaram aí por territórios neandertais, na terra dos Homo erectus, e nós tivemos desde sempre causas diversas para essas migrações, como as mudanças climáticas, a Revolução Agrícola, e quando nós analisamos causas mais recentes, nós vamos ter não só as questões ambientais, esses desastres, como perseguições, sejam perseguições em relação a questões culturais, políticas, religiosas, as guerras, ou porque nós vamos estudar em outras cidades, outros estados, outros países, porque nós vamos trabalhar em outros locais, procurando também melhoria das nossas condições de vida. E a migração é um tema que desperta atenção e interesse de diversas áreas, sendo necessário um debruçar interdisciplinar para tentar dar conta das diversas complexidades que envolvem essa temática. Hoje, como música tema, eu trouxe um trecho de Jair Rodrigues, de uma música que se chama Migração, que diz assim: chegou na cidade grande, sem emprego e proteção, já que nossa leitura de hoje é justamente a respeito das políticas públicas relacionadas à migração. Bom, e essa foto, ela é uma foto da imigração de São Paulo. Neste local específico, há cartas dentro das gavetas de imigrantes contando sobre seus sonhos, expectativas a respeito da migração e da realidade também que encontraram aqui. Um trecho de uma carta que está refletida aí na foto diz assim: pode embarcar sem receio. E como diz a música de Jair Rodrigues, a fé sempre prosperou. Bem, aqui nós temos a foto da imagem do Museu da Imigração. Este local ele foi inaugurado em 1887 e era uma hospedaria de imigrantes, né, de outros países, e a partir de 1930 começou a receber também pessoas de outros estados que vinham para São Paulo. A função era receber e encaminhar os imigrantes aos seus novos empregos. Então, em 1970, essa hospedaria ela perde sua função original. Em 78, encerra suas atividades. E em 93, é criado, então, o Museu da Imigração. De acordo com o site, em 91 anos de funcionamento, eles receberam cerca de 2,5 milhões de pessoas de diversas nacionalidades, mais de 70 nacionalidades, de origens e etnias distintas. E recentemente, quando nós olhamos os dados entre 2010 e 2018, mais ainda a partir de 2010 até 2018, de acordo com o site da Justiça, o Brasil registrou mais de 700 mil imigrantes. E aí isso se torna um desafio para a formulação de políticas públicas, que é um dos problemas que nós vamos ver hoje através do nosso texto de análise. Porque fica difícil verificar quais são os instrumentos necessários para inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Quando nós analisamos as migrações e a taxa de migração, que é o número de pessoas que entram menos o número de pessoas que saem, até 2018 nós vamos ter mais pessoas deixando o nosso país do que entrando. E o nosso país, ele é um dos países mais populosos do mundo. Ele estava em quinto lugar e perdeu esse quinto lugar em 2019 para o Paquistão. Então, ele é o sexto país com o maior número de pessoas do mundo. E quando nós falamos sobre a questão populacional do Brasil, as populações elas são formadas não só pela taxa de imigração, como também pela taxa de mortalidade e taxa de natalidade. E a população dos países, elas constituem não só a força de trabalho, como também o mercado consumidor dessas nações. E em relação ao Brasil, o nosso crescimento populacional, até a década de 30, foi explicada pela entrada de pessoas estrangeiras, principalmente pessoas italianas, portuguesas, espanholas e pessoas japonesas. Contudo, a partir dessa década, nós vamos ter um crescimento vegetativo. O nosso crescimento populacional vai ser explicado pelas taxas de natalidade e pelas taxas
de mortalidade. Bom, em relação ao nosso cenário, o mercado de trabalho ele vai ser elementar para que nós possamos entender o contexto das migrações. Os processos tardios de industrialização, urbanização, abolição da escravatura são essenciais para analisar a saída das pessoas da zona rural para a zona urbana ou a vinda de pessoas estrangeiras para o nosso país. E a constituição do nosso mercado de trabalho, que vai se dar principalmente pela informalidade. Bom, além disso, a tentativa de branqueamento da população, através do processo de mestiçagem, fomentou as migrações de pessoas europeias, porque essa foi uma das ideias para minimizar tanto os traços físicos como os morais da população negra e indígena, porque acreditava-se, segundo Kovarik, que assim conseguiria tornar a população mais apta para o trabalho e também isso auxiliaria na formação de uma identidade nacional. Então, a partir da abolição da escravatura, nosso mercado de trabalho ele vai ser formado por pessoas livres, libertas, indígenas e pessoas brancas europeias. Mas quando nós falamos a respeito de migração, nós vamos ter questões internas de pessoas que vão sair de estados como o Nordeste e que irão para São Paulo em busca de melhores trabalhos, salários e condições de vida, mas também nós vamos ter as migrações norte e sul, sendo um dos exemplos mais interessantes a cadeia global de cuidados. Pessoas que vão sair dos países do sul, como o Brasil, para trabalharem de cuidadores domésticas nos países do norte. E no texto de hoje, nós vamos analisar um caso de migração sul-sul, de pensar como pessoas saem de países vizinhos, aqui no sul, em busca de refúgio ou de trabalho em nosso país. Nesse sentido, não há como nós não pensarmos nas relações de desigualdade presentes no contexto da migração. Os termos interseccionalidade e consubstancialidade, esse primeiro que ficou conhecido a partir da década de 90, principalmente pela Kimberly Crenshaw, e consubstancialidade a partir da década de 70 pela Danielle Kergoat, são muito importantes e colaboram imensamente, e eu diria até que são elementares para que nós possamos compreender as desigualdades. Apesar das diferenças das análises e do peso das categorias, as autoras vão nos dizer como que elementos como classe, raça, gênero, origem, são produtores de desigualdade. Como que as diferenças produzem desigualdades em relação ao mercado de trabalho, salários, ocupações, em relação a violências. E no artigo da nossa aula, intitulado Imigrantes nos Territórios, Problematizações sobre Intervenções Profissionais nas Políticas de Seguridade Social, as autoras vão analisar as pessoas que migram para o Paraná em relação às condições de trabalho e, principalmente, as políticas sociais, que é o objeto principal de análise. Bom, então elas vão falar a respeito da predominância de pessoas negras nessas migrações e da causa primeira, a motivação primeira dessas migrações, que é a necessidade de trabalho. Bom, e aí nós temos uma questão muito interessante, que é isso de o estrangeiro ser um outro. Essa relação entre quem eu sou e quem somos nós, e quem são eles e quem são os outros, também é algo que nos marca desde sempre, e é motivo de conflitos de toda ordem, e faz com que as pessoas, outras, estrangeiras, sejam, nesse caso, como dizem as autoras, expostas a toda ordem de exploração e desproteção social. Algo bem interessante que elas viram, através dos dados parciais dessa pesquisa, é a questão da provisoriedade, da noção de passagem. As pessoas que foram entrevistadas e analisadas, elas estão nessa região do Paraná há menos de 2 anos. E esse também é um dado muito interessante quando nós analisamos o trabalho informal dos vendedores e vendedoras da cidade de Goiânia, que é um trabalho enxergado como um trabalho de transição, um trabalho temporário, para se dar conta e melhorar as condições de vida nesse momento, mas espera-se que futuramente se tenha uma melhoria ainda maior dessas condições de vida e das condições de trabalho. Bom, em relação à região paranaense, ela está na rota de imigração devido à oferta de empregos formais. E um dado interessantíssimo
que as autoras trazem é que a região paranaense ela está em sexto lugar em números absolutos de empregos com carteira assinada. Isso porque alguns trabalhos, como os frigoríficos, que é um exemplo que elas citam, eles não despertam vontade ou desejo das pessoas que moram nessa região de trabalharem nesse local, devido ao modo, né, dessa ocupação, as formas de trabalho. Então, as pessoas outras, as estrangeiras, elas vão trabalhar nesses locais, que são considerados como empregos mais desvalorizados ou com condições não muito adequadas por essas pessoas que já moram nessas cidades. Bom, em relação à causa de trabalho, 60% das pessoas disseram ter migrado por causa do trabalho, e 30% das pessoas disseram não ter acesso ao trabalho e viviam através de redes de apoio, de grupos como amigos, familiares, grupos religiosos. Bom, em relação às políticas públicas, que as autoras se debruçam para fazer análise desses dados, dessas informações, políticas públicas essas que são asseguradas e garantidas a todas as pessoas pela nossa Constituição Federal de 88, elas vão analisar 3 políticas, como a Previdência Social. Previdência Social, que ele é um seguro para as pessoas que trabalham, né, que estão no mercado de trabalho. A saúde, que é um direito universal e dever do Estado, e assistência social, que precisa dar essa assistência, esse apoio para todas as pessoas que precisem dela. Bom, desse apoio, né? Bom, e as autoras verificaram que há pouco conhecimento desses serviços por parte das pessoas imigrantes. E um objeto para análise dessas políticas públicas para o atendimento das pessoas através de serviços públicos e bens públicos é o território. Porque no território que as pessoas vão conferir sentido a ele, né, através do seu uso, através das suas relações nesses territórios. E o Milton Santos ele vai ser essencial para que a gente possa fazer essa análise e entender essas relações. Bom, para as autoras, quando se analisa o território, é importante verificar como que essas dimensões espaciais são necessárias para se analisar as questões estratégicas para que as pessoas possam ter acesso a esses serviços públicos, acesso aos bens públicos. Então, é importante entender o território a partir do seu uso. Além disso, as autoras vão chamar atenção para a necessidade de leituras espaciais permanentes, ou seja, verificar se esses espaços estão sendo acessados, se esses serviços públicos e esses bens públicos estão sendo utilizados pelas pessoas, e não só para que aqueles serviços sejam conhecidos, possam estar disponíveis para o público, mas também para que eles não sejam desconhecidos por parte dos imigrantes. E aí nós temos as intervenções profissionais importantes para que se consiga atender essas demandas e também para que se possa ampliar o acesso desses serviços públicos. E esse trabalho desses trabalhadoras dos serviços sociais, ele é um trabalho imaterial, ou seja, não tem como resultado um produto material, palpável, específico, porque o seu trabalho ele vai se dar a partir de serviços às pessoas. E nesse trabalho, desses serviços, dessas prestações de serviços, nós vamos ter 2 agentes. Nós teremos os usuários e usuárias e os trabalhadores e trabalhadoras sociais. E essas relações entre esses 2 agentes é marcada por uma tensão. Essa tensão entre a oferta, qual é o serviço ou bem que eu estou disponibilizando para que você possa usufruir, e quais são as suas reais necessidades. E as pessoas imigrantes, elas não são vistas como pessoas dotadas de particularidades. Então, se tem uma homogeneização do que seria a necessidade humana, do que seria a demanda, e a partir do momento em que você tem essa homogeneização, você invisibiliza as necessidades desses grupos. Bom, e na pesquisa das autoras, elas verificaram que alguns trabalhadores e trabalhadoras sociais tinham nas suas falas estereótipos em relação aos imigrantes, e isso acaba trazendo
uma barreira na prestação desses serviços, no escutar dessas demandas e no atendimento dessas necessidades específicas. E a Chimamanda, ela tem um livro que se chama O Perigo de uma História Única, e tem um vídeo também muito importante e necessário, né, para que a gente assista e entenda qual que é o perigo dessa história única, mas ela diz, olha, a história única cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história, e esses estereótipos vão impedir ou vão criar olhares enviesados em relação às pessoas e às suas necessidades, minimizando, inclusive, quais são as necessidades desse público. E, além disso, além desse tipo de barreira, nós teremos outros tipos de barreiras de origem que esses migrantes e essas migrantes vão se deparar, como a questão da língua. Então, os autores vão falar a respeito da dificuldade de se dominar a língua portuguesa, a falta de intérpretes, e isso vai dificultar o acesso que essas pessoas têm a essas políticas públicas. Bom, além disso, as autoras vão falar da ausência de voz. Verificou-se que não existe registro de espaços em que essas pessoas consigam se expressar, falar das suas demandas, das suas necessidades, e isso faz com que haja uma produção de isolamento e não uma produção de encontros. Nesse sentido, é muito importante pensar na necessidade da reestruturação de políticas públicas, de modo a, de fato, universalizar o acesso. E isso não vai acontecer quando nós homogeneizamos essas necessidades. Essas desigualdades que vão permear toda a nossa estrutura socioeconômica vão produzir desigualdades não apenas em relação à renda, mas acesso a determinados espaços, quando nós falamos de territórios, a políticas públicas, a ocupações no mercado de trabalho. Essas pessoas vão ser destinadas a trabalhos mais precários, com baixos salários, e isso pode aumentar a pobreza e aumentar a desigualdade social do nosso país. Bom, eu termino a exposição da nossa aula com mais uma imagem do Museu dos Imigrantes de São Paulo. Essa parede ela é extensa e tem vários sobrenomes nela. Inclusive, vocês podem encontrar o sobrenome de vocês, das famílias de vocês nessa parede, que são as pessoas que passaram pelo Museu da Imigração. E aqui tem uma etiquetinha que eu coloquei, que é Nós Somos Todos Imigrantes, para pensar nessa questão das nossas necessidades de imigrações. Nós acabamos que não pertencemos a um lugar específico, estamos fazendo transições desses espaços conforme as nossas necessidades. E eu finalizo com uma música do Milton Nascimento, que se chama Sonho Imigrante, cujo trecho diz assim: a terra do sonho é distante e seu nome é Brasil. Plantarei a minha vida debaixo de céu anil. Bom, então, muito obrigada pela aula de hoje. E nós nos encontramos na terça-feira, às 20h30, continuando com a discussão dessa temática. Fiquem bem, ótimo domingo e boa semana a todos.